Bom, pessoal, então, bom dia a todos. Estamos aqui em mais um encontro dos nossos, mais uma edição dos nossos encontros teográficos. E o objetivo do nosso encontro de hoje, de acordo com os textos que foram separados para hoje, se eu pudesse resumir todos numa única expressão, seria a expressão lugar sagrado. Essa seria a expressão. E, de acordo com diferentes perspectivas bíblicas, para além bíblicas, a gente precisa pensar nesse assunto porque é algo que nos afeta profundamente dentro dos diversos caminhos de espiritualidade que podem ser assumidos por cada um de nós. E aí a gente vai partir de uma leitura de alguns textos bíblicos que vão refazendo, reformulando algumas noções a respeito desse lugar sagrado, e depois a gente passa a pensar em novas provocações de leituras recentes, né? Basicamente leituras contemporâneas, que nos impelem a pensar coisas bem diferentes a respeito dessa questão. O ponto de partida, né, que eu escolhi em termos dos textos bíblicos, é o texto de Gênesis. Logo depois de passar aqueles discursos míticos ali da criação do mundo, dos episódios originários, lá das histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, passado aquilo, no próprio livro de Gênesis a gente entra numa perspectiva que deve ser um pouquinho mais histórica, né? Quando a gente começa a falar do personagem Abraão. Ali começa a trajetória do povo hebreu efetivamente, né? Abraão ainda é um personagem mítico, né? Mas nele se confunde episódios, localizações bastante realistas, né? Que vão dando corpo a essa tradição do povo hebreu. E a gente começa com a história de Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, e o pedacinho que eu separei para vocês tem um pouco a ver com o chamado de Abraão e algo que logo de início já estabelece ali a necessidade de um lugar sagrado, para a gente ver como é que aparece essa perspectiva logo no início dessa tradição. Então, diz assim lá o texto do Gênesis. Diz assim: Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram em Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou em Siquém, o lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali, o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Bom, então, desse texto, a primeira coisa que a gente percebe é que a ideia de um lugar sagrado surge junto de uma promessa. O lugar sagrado, ele vem junto de uma aparição de Deus ao homem Abrão, junto de uma promessa de terra aos descendentes. É como se ali, naquele momento, algo de especial acontecesse e antecipasse o que viria a acontecer posteriormente em termos de uma promessa. Note que ali, como o próprio texto diz, já havia cananeus habitando aquela região.
Já havia uma espécie de santuário dentro daquela cultura cananeia por conta daquela árvore sagrada de Moré. Mas naquela pequena região, naquele pequeno pedaço de terra, algo diferente acontece. A gente tem uma espécie de reterritorialização, né? O espaço toma um novo contorno especial, sagrado, dizendo: olha, aqui eu apareço a você, né? Deus aparecendo ao homem Abrão, e diz: a terra que você está imaginando ter, você vai ter, você e seus descendentes. O espaço sagrado, ele vem com a ideia de uma promessa, com a aparição da divindade ao ser humano, com essa ligação. E isso vai ter um significado muito forte ao longo da experiência do povo hebreu, tanto que a ideia de terra de um povo é alimentada até hoje no seio da comunidade judaica, né? A expectativa de ter uma terra própria, né? De retorno à própria terra, de habitação de um espaço sagrado, né? Isso alimenta a espiritualidade de diferentes comunidades religiosas até os dias de hoje. É um sentido muito forte quando a gente vê pela primeira vez a construção, nessa perspectiva um pouquinho mais histórica, a construção de um altar no seio da experiência dos hebreus, né? Então, primeira perspectiva de um lugar sagrado. A gente vai vendo outras aqui para a gente pensar. O segundo texto já é um texto bem posterior, o livro do profeta Ageu. Só para a gente se situar em termos históricos, passado o tempo, né, desde Abraão, aí vem o período tribal, né, onde o povo hebreu se organiza em médias comunidades espalhadas ali pela região de Canaã. Esse modelo não se sustenta, vem a monarquia. Durante a monarquia, a construção do templo, o símbolo maior de um espaço sagrado, vai ter um significado muito profundo ao longo de toda a trajetória dos hebreus. Por conta de disputas internacionais, os hebreus, com suas terras, são invadidos, são destruídos, e o templo, né, que é esse espaço sagrado, ele é completamente aniquilado. O templo vai às ruínas. Templo esse que representava a presença de Deus no meio do povo. E aí a gente chega no momento, né, depois que o povo é levado para o exílio na Babilônia, que retorna, o templo está em ruínas. E aí, como é que fica isso na cabeça das pessoas? O templo em ruínas, o templo era tido como uma habitação da divindade, em alguma medida, quase que um cômodo das moradas celestes, que de vez em quando ele visitava com a sua glória e exercitava o perdão no meio do povo. Mas o templo estava destruído. E a gente tem a perspectiva de um profeta como o profeta Ageu, que é um profeta muito tímido na tradição bíblica, mas que traz à tona uma perspectiva sobre esse lugar sagrado ali do templo. E diz assim o texto: nesse segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do sétimo mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com Zorobabel, o governador de Judá, com Josué, o sumo sacerdote, e com todo o povo, e lhe dissesse o seguinte: deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel, coragem, Josué. Coragem toda a gente desse país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês, conforme a aliança que fiz com meu povo quando tirei do Egito. O meu espírito está sempre com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Pois é isso que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo. Daqui a pouco,
farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então, o novo templo será ainda mais belo que o primeiro. E dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Aqui a gente já tem, né, uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, de dimensão global com relação a esse espaço sagrado do templo, onde a gente fica com muita clareza da ideia de o espaço do Templo de Jerusalém vai ser enriquecido com as riquezas dos outros, como uma disputa de poder, uma disputa de posses, de ouro, de prata. Vou fazer com que tremam todas as nações e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo. Ageu tem essa característica no conjunto dos textos bíblicos. Ele é profundamente institucional. Ele não se alinha à perspectiva de Isaías, do terceiro Isaías, de uma espécie de universalismo. Não, ele é um defensor da ideia do Deus nacional. E o templo precisa ser maior do que o templo dos outros. O Deus de Israel precisa ser superior a tudo que é dos outros. E a glória desse templo vai ser maior do que a do primeiro. É preciso que esse espaço sagrado manifeste a grandiosidade dessa divindade dentro dessa perspectiva, mesmo às custas do sofrimento dos outros, da derrota dos outros, do espólio dos outros. É uma perspectiva, né, dentro de um dos profetas aí do texto bíblico. O lugar sagrado ele vai representar o poder da divindade sobre os outros, sobre quem é diferente, sobre quem está fora. Ele reúne elementos que materializam esse poder. O símbolo da grandiosidade material representando a grandiosidade da divindade. Essa perspectiva também é muito presente nos nossos dias. Veja quanto esforço existe para a construção de templos cada vez maiores. Templos que vão se sucedendo no tempo e no espaço e que parece que a perspectiva de Ageu se mantém. A glória do templo novo vai ser maior do que a do primeiro. Eu lembro quando eu era criança, a igreja de que eu fazia parte, ela entrou no processo de construção do templo. E esse foi o texto utilizado na época para mobilizar a comunidade para a construção. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. E esse era o foco. Esse era o único foco. A glória de um espaço sagrado. Porque isso seria a manifestação direta da glória de Deus, do poder de Deus sobre tudo e todos. É uma perspectiva que traz consequências diretas para a vida espiritual de todo mundo que tem essa ligação tão forte com o espaço sagrado. Mas aí quando a gente vai para o Segundo Testamento, o Novo Testamento, a gente tem novas perspectivas sobre esse assunto. Como, por exemplo, uma que a gente encontra lá nos Atos dos Apóstolos, onde muita coisa é ressignificada e acaba tendo até uma ligação com o dia de hoje. Para quem acaba estando um pouco mais ligado com o calendário litúrgico, hoje é o dia da celebração do Pentecostes. Essa figura que aparece no Segundo Testamento, do Espírito Santo, parece que
ela reformula muitas coisas ligadas ao espaço sagrado. E a gente vê, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, algumas consequências dessas perspectivas e, vamos dizer, a anulação de algumas perspectivas antigas. Lógico, valorizando algumas faces que já tinham sido apontadas lá atrás, mas que parece que não tomaram muita força, porque essa coisa do espaço sagrado sempre foi muito valorizada. O que diz lá o livro dos Atos dos Apóstolos? No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda, como foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Não é raro, quando nos referimos a um templo, a uma igreja, alguma coisa material que a gente lembra de igreja, lembra de uma construção, é o mais imediato, pelo menos no nosso imaginário. A gente se referia a essa habitação ali, essa construção, essa edificação, a casa de Deus, né? É algo que passa nesse vocabulário religioso, principalmente cristão, né? Durante muito tempo, a gente sempre ouviu isso. Casa do Senhor, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, recomendação lá dos Salmos, né? Que era para as crianças ficarem quietas na igreja e tal. E aqui a gente vê uma reversão disso. O Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Isso tem uma dupla significação. Ele pode estar absolutamente distante, ao ponto de não participar de nada dessa realidade como a gente espera, ou ele está completamente espalhado por essa realidade ao ponto de não ser contido. Ele não habita em nenhum lugar especial, porque ele está em todos os lugares, ou ele não habita em nenhum lugar daqui, porque ele é um totalmente outro. Isso é algo bem discutível dentro das teologias que a gente tem à nossa volta, até do ponto de vista contemporâneo. Se a gente pega, por exemplo, um teólogo que é um monstro, como Karl Barth, ele vai explorar essa ideia do totalmente outro. Mas se a gente pega outras perspectivas, um pouco mais recentes, a gente vai ver muito dessa coisa desse Deus espalhado, desse Deus que se mistura por entre a realidade criada, por entre essa realidade material, e vai sendo percebido, né, ao longo da existência. O céu é o meu trono, isso, o texto dos profetas, em referência ao livro de Isaías. O céu é o meu trono e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. O próprio texto bíblico, desde Isaías, permitiria pensar um pouco as duas coisas. Existe uma dupla pertença, uma dupla ocupação. Mas o ponto é, que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? O que vocês acham que são capazes de fazer e me conter diante dessas obras humanas que vocês fazem? O lugar sagrado ele entra em xeque nessa perspectiva.
como se nada do que a gente fizesse em termos dessa separação geográfica de um lugar para torná-lo sagrado para a divindade, para a espiritualidade, fosse suficiente, como se a gente tivesse refém de uma espécie de limitação original. Olha, isso aqui é só uma simplificação, é um resumo, é quase que um mero memorial, mas não representa nada além disso, porque não há nada que consegue conter essa divindade. O texto de Atos sugere algumas coisas nessa direção. Lembrando, naturalmente, né, um texto bem mais antigo lá do profeta Isaías, do último capítulo do livro do profeta Isaías, que na verdade é o terceiro Isaías, né, lá do livro de Isaías 66. E aí, por fim, o quarto... não, por fim não, está no quarto texto. No quarto texto bíblico separado, a gente vai para a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, onde, na sua discussão lá com aquela comunidade, uma comunidade um tanto quanto complexa, lá daquele mundo, né, greco-romano do primeiro século, Paulo lança o seguinte dizer, fazendo referência ao livro de Levítico e ao livro de Ezequiel. Olha como é que os profetas estão sempre presentes nessa discussão do lugar sagrado. Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Da forma como o texto bíblico apresenta, Paulo ele antecipa a interpretação que ele vai dar do texto que segue, do texto que ele cita. Ele diz o seguinte, ó, nós somos o templo do Deus vivo. Essa é a conclusão a que ele chega a partir do texto que ele vai citar na sequência. Mas de onde você tirou isso, Paulo? Porque Deus disse, como está escrito lá em Levítico, ou no livro de Ezequiel, eu vou morar e viver com eles, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A interpretação que Paulo dá a esses textos do Primeiro Testamento. Nós seremos o templo do Deus vivo. Olha a mudança de perspectiva. A gente já está saindo de um lugar, isso está passando a ocupar seres humanos individualmente. Cada um de nós, e nós, enquanto comunidade, seremos um lugar sagrado. Seremos um templo. Teremos, em alguma medida, a vocação de ser um espaço onde a divindade perambula, onde a divindade ocupa, a sacralização do indivíduo como lugar sagrado. A coisa vai evoluindo de uma maneira muito rica em termos de significados e a gente vai também, aos poucos, perdendo um pouco essa materialidade da construção, dos tijolos, do pedaço de terra. Isso vai ocupando uma outra dimensão existencial. Agora, por fim, a gente chega no livro do Apocalipse. A gente começou no Gênesis e vai fechar no último livro da Bíblia, no Apocalipse, onde, dentro da perspectiva apocalíptica, dentro daquela perspectiva tão rica de um refazimento de toda a história, pelo irrompimento de uma história nova, a gente vai ouvir o seguinte. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Não vi templo nenhum na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, nessa perspectiva final aí do texto bíblico, a ideia de um lugar sagrado, desse lugar separado para essa finalidade, ela é praticamente eliminada. Porque agora a gente tem, olha, não tem mais templo na cidade.
porque é essa vivência dinâmica, essa relação, essa coabitação permanente e generalizada da divindade com o povo é que torna tudo sagrado. Não tem mais essa de separar um cercadinho e tornar aquilo sagrado, porque tudo é sagrado. É uma perspectiva de refazimento da história, que é, lógico, a utopia desenhada lá no livro do Apocalipse. Mas se a gente para pensar, ao longo da história humana, quanto não se brigou por essa questão de espaço sagrado, de lugar sagrado. Se a gente pega, por exemplo, o A Cidade de Jerusalém, a gente vê que aquilo ali é um eterno barril de pólvora. E muito do que passa ali envolve essa questão de lugar sagrado. Tem um livrinho muito curioso, se vocês tiverem a chance, leiam, que se chama o seguinte: Jerusalém, uma cidade, três religiões, da teóloga britânica chamada Karen Armstrong. É um livro muito valioso que vai contar a história de Jerusalém desde os tempos pré-abraâmicos até os dias de hoje. E vai mostrar como que essa cidade foi mesclando três manifestações religiosas, a dizer, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Como que, eventualmente, haviam acordos em detrimento da terceira. Cristãos se juntando com muçulmanos contra os judeus, judeus com muçulmanos contra os cristãos, cristãos com judeus contra os muçulmanos, e às vezes um tempo de paz, uma divisão da terra, ó, ninguém briga, fica cada um na sua e tal, mas uma dinâmica, tudo em torno dessa questão do lugar sagrado, porque, feliz ou infelizmente, aquele espaço de terra é sagrado para os três. E aí a gente vai vendo as consequências disso, o valor dessa questão do lugar sagrado ao longo da história humana e o quanto que isso afeta qualquer pretensão de igreja que se tenha hoje. A primeira medida é que espaço vamos ocupar? Qual vai ser nosso lugar sagrado? Se a gente olha a chegada dos protestantes aqui no Brasil, né, no final do século XIX, início do século XX, aquela preocupação de comprar terrenos, ocupar a cidade de forma estratégica e deixando ali a marca da tradição protestante como uma espécie de lugar sagrado, em oposição aos lugares sagrados da tradição católica, num confronto. Algumas igrejas aqui no Rio de Janeiro, de tradição batista, que por acaso eu conheço um pouco mais, foram construídas numa perspectiva quase que de ocupação de guerra, estratégica, nesse sentido que eu quero dizer. Muitas igrejas da Zona Norte foram construídas ao longo da linha do trem, porque era a forma mais rápida de acesso das pessoas àquelas comunidades. As igrejas Cascadura, Madureira, Marechal Hermes, essa região da Zona Norte, todas foram igrejas construídas próximas às estações de trem, vislumbrando uma ocupação mais rápida daquele movimento batista do início do século XX. E isso tudo para ganhar público, para ganhar rebanho, para ganhar espaço, em oposição às perseguições, naturalmente, que sofriam das tradições preponderantes aqui no cenário carioca daquela época. Era uma estratégia, ao mesmo tempo, de sobrevivência e de defesa, mas também de ataque. Era uma espécie de guerra ideológica que estava se travando ali naquele tempo, né? Hoje, às vezes, isso não faz nem sentido, né? Porque a gente está aqui
uma comunidade virtual. O que é o espaço no século XXI? A gente falar de lugar sagrado no século XXI, espaço de terra, geografia, cercadinho, topografia, é algo muito esquisito, porque o lugar parece que perdeu um pouco o significado. A gente, para fazer o que está fazendo aqui agora, a gente não precisa mais de um lugar. A gente tem gente de outro país aqui presente, estamos conversando, estamos se vendo. Se perde alguma coisa, sim, mas a gente está ligado aqui por um interesse comum, minimamente. O que vem por aí? Que raio de lugar sagrado é esse que vai aparecer no século XXI? Será que faz sentido ainda pensar em lugar sagrado? A minha provocação é justamente no sentido da gente pensar o significado de lugar, que para as manifestações religiosas, espirituais, sempre tiveram um valor muito grande, muito grande. E parece, né, que o que vem à tona aí no século XXI é justamente uma suspensão dessa ideia tão fundamental de lugar. O lugar talvez ocupe uma outra relação com os seres humanos. Eu não sei, isso é só uma hipótese. Bom, aí a gente tem os nossos textos, né, de provocação para a gente pensar um pouquinho. Os textos são de três naturezas. A gente tem um texto de um filósofo da religião, que é o Mircea Eliade, que ele vai trabalhar a ideia de espaço sagrado. A gente tem um texto do Heschel, Abraham Heschel, que é um filósofo judeu de um movimento de renovação do judaísmo lá nos Estados Unidos, e que repensa em termos fundamentais essa ideia de lugar, traduzindo de uma outra forma. E a gente tem o texto do Roger Bastide, onde talvez para uma considerável parcela aqui do nosso grupo soe como novidade, onde a gente vai se deparar com a ideia de lugar sagrado no ambiente da espiritualidade do candomblé. O que é o lugar sagrado, então, para eles? Desse ambiente que a gente conhece muito pouco e que tem tanta relação com o nosso país, com a nossa realidade enquanto brasileiros. Então, uma forma da gente também diminuir os nossos preconceitos e entender o que se passa, né? O que se pensa, né? Em coisas que fogem desse cenário judaico-cristão, que a gente está mais do que acostumado com ele. Tá? Essa é a intenção. Bom, então, o primeiro texto lá do Mircea Eliade, ele vai provocar o seguinte, olha, quando a gente está pensando nesse lugar sagrado, o espaço sagrado, ele é uma espécie de eixo, de fundação. Eu preciso desse espaço sagrado para organizar o meu mundo. A minha vida vai se orientar pela definição desse espaço sagrado. Como se eu, de alguma forma, reorganizasse o universo, reorganizasse o caos do universo, colocando ordem nas coisas a partir desse lugar. Como se fosse uma espécie de projeto executado que organizasse a realidade. O resto, que está fora dessa organização, é como se fosse algo que a gente não fosse capaz de dar conta. É confuso mesmo, é caótico. Mas é a partir do lugar sagrado que as coisas tomam jeito. Já viram cidades pequenas, do interior? A gente tem, no meio da cidade, a igreja. Em torno daquela praça central, onde a igreja está estabelecida, a cidade vai se organizando, vai crescendo.
a igreja matriz, a igreja central, o espaço sagrado como eixo de estabelecimento da própria cidade, o pináculo mais alto, a torre da igreja, o ponto de visada, a orientação, olha, ali está a igreja, é dali que parte tudo. Então, a ideia que o Mircea Eliade nos provoca, é pensar como é que a gente lidou com essa questão do espaço sagrado, sempre com uma ideia de organizar a nossa própria vida. Como se a gente não pudesse se livrar disso. A gente precisa ter esse espaço sagrado. Só que a grande questão é o seguinte: será que esse espaço sagrado ele precisa ter sempre esse sentido absolutamente religioso? Será que é só dessa forma que o espaço sagrado se dá? Será que não existem outras formas de sacralização do espaço que não assumam uma determinada confissão religiosa, que é o que a gente acaba experimentando, né, na nossa vivência mais cotidiana? Se a gente olha, por exemplo, esses espaços sagrados, parece que eles querem representar alguma coisa. Representar. É aquela ideia de alguém que entra numa igreja muito bonita e se sente num ambiente diferente. Se sente como no céu, seja pela acústica, seja pelas cores, seja pelas luzes, seja pelas sombras, pelos ecos. E isso acaba sendo reforçado pela dinâmica de uso daquele espaço. O coro que canta, o órgão que ressoa, tudo aquilo fazendo dentro do nosso imaginário, da nossa compreensão de mundo e de ambiente celeste, fazendo com que a gente meio que fuja do mundo com uma espécie de boia, bote salva-vidas, talvez, numa alienação momentânea, e a gente se sinta num lugar diferente, mas que organiza um pouco a nossa existência. Quantas vezes a gente não já ouviu testemunhos no seguinte sentido: não, a importância de ir para a igreja, participar de uma celebração, um templo desses, é tomada de um rumo para a semana, de fôlego para viver aquela semana. Olha, isso é o que a gente vê, né? Se a gente pudesse anotar o que as pessoas sentem por participar desse espaço sagrado, essas coisas fazem parte. Esse espaço sagrado, então, ele vai assumir essa espécie de cópia, de imitação do ambiente celeste. E a procura por um espaço sagrado parece que está relacionado com esse ambiente diferente que vai organizar a existência. Bom, então, nesse sentido, o que o Mircea Eliade propõe é o seguinte: olha, quando a gente encontra esse lugar, quando a gente se reorganiza em torno desse lugar, é como se aquele lugar tornasse especial tudo que está em volta dele. Ele acaba irradiando a sua importância para o que está à volta dele. A presença daquele lugar sagrado no mundo é o que torna o mundo um lugar sagrado. Como se fosse uma ponte entre a Terra e o que está para além da Terra. Não vou chamar de céu, porque seria muito limitado a um determinado vocabulário. Mas o que está na Terra e o que está para além dela. Uma ponte. E que torna o que está aqui na Terra especial. Se a gente pegasse esses filmes de fantasia, tipo Senhor dos Anéis e tal, como se fosse uma espécie de portal, né? Uma coisa especial nesse sentido, uma ponte, uma ligação
extradimensional, coisas desse modo. E da mesma forma, o próprio lugar sagrado, o templo, muitas vezes, em especial na tradição cristã que a gente acaba conhecendo mais, ele representa, ele simboliza, a partir da sua própria arquitetura, quase que uma refundação do mundo. Você vai ter uma arquitetura orientada para as 4 direções, com significados próprios, com pinturas ilustrando coisas relacionadas com a criação do mundo, com a ligação de Deus com o homem lá nas suas origens. Esse templo acaba refazendo o mundo, como se a gente entrasse naquele espaço e, de alguma maneira, revisitasse, fizesse uma viagem no tempo para aquele lugar original, ou para um lugar para além daqui, onde a gente pudesse se reencontrar com essa divindade naquele momento fundante. Curiosamente, muitas perspectivas de templo hoje em dia, e isso é especial nas tradições protestantes, jogam essa simbologia pela janela. Absolutamente. Basta um espaço qualquer, uma casa, com janelas e um espaço separado, cuja arquitetura não vai ter relação nenhuma com essa simbologia, e a gente vê como que se abandona radicalmente essa profundidade simbólica. Parece que essa ideia de retomada de um tempo especial a partir de um lugar especial não faz mais sentido para alguns grupos. Basta o espaço. O espaço é sagrado por conta do momento dominical que ele proporciona e que gera uma espécie de ilha momentânea, mas que efetivamente não remonta a nada. É só uma alienação momentânea, é só uma separação momentânea de tempo e espaço, de tempo naquele espaço. Com qual significado? Com qual intenção? Encontrar alguma força para o futuro. O passado joga-se fora. O futuro é o que vem. Olha, mas a gente dialoga as duas dimensões, o que passou e o que vem. E parece que é muito pobre jogar o passado fora. Parece que a gente pode beber nessas fontes do passado, percebendo que nessa trilha da humanidade, muito se caminhou, muito se experimentou, muito se enriqueceu, e que a gente tem algo a beber dessa fonte primária. Esse espaço sagrado, ele acaba se dilatando no tempo, indo para trás e para frente, não só para frente. Nesses ambientes mais iconoclastas, o espaço ele está ali, ele é ocupado, mas parece que ele não tem muito valor. O valor essencial. Ele é um espaço, simplesmente. É uma forma de contenção das pessoas. É um lugar de visitação onde eu, de certa forma, supervisiono se está tudo bem com aquele grupo de pessoas. Tem uma maneira de dar uma controlada, de colocar algumas coisas nos eixos, de doutrinar as pessoas. É o espaço sagrado como uma espécie de escola, como uma espécie de internato momentâneo, onde a gente dá algumas regras do jogo para continuar seguindo. É uma outra perspectiva. E aí, bom, dessas tradições mais antigas, que talvez no ambiente cristão
né, o que acaba ressoando mais na nossa cabeça seja aquele excesso simbólico do ambiente católico, fica sempre essa perspectiva do passado, da tomada do lugar especial, desse ambiente sagrado e tudo mais. Tem algo ali de especial para a gente pensar. E eu gostaria que, quando a gente estiver aqui num lugar desses, por acaso nós estejamos ali, numa celebração, um casamento, um batizado, seja lá o que for, que a gente olhe para aquele espaço tentando buscar significado naquelas paredes, naquele lugar, pensando, vem cá, o que aquilo efetivamente representa? Há um tempo atrás, 7 anos atrás, eu tive a chance de fazer uma viagem ali para Salvador, que eu não conhecia. E uma das igrejas que a gente visitou era a igreja de São Francisco de Assis, ali perto do Pelourinho e tal. É uma igreja fabulosa, ouro de cima a baixo, linda, arquitetura absolutamente fantástica. E aí, mas tem um problema ali. A igreja de São Francisco de Assis, com ouro de cima a baixo, parece um contrassenso absurdo. Mas aquilo foi tornado espaço sagrado. Pasme, se a gente olha com detalhe a arquitetura daquela igreja por dentro, a gente vai ver como é que aquele espaço sagrado acabou experimentando uma mutação ao longo da sua própria concepção. O que eu quero dizer com isso? Olha, é uma igreja católica. Todas as suas doutrinas, toda a sua significação, toda a sua riqueza conceitual. Mas se a gente olha nos detalhes, vocês vão ver na arquitetura da igreja bruxas, máscaras africanas, turbantes árabes, que não faz absolutamente o menor sentido dentro daquela perspectiva da finalidade para a qual aquele espaço sagrado se destina. Quem construiu aquela igreja? Foram escravos. Como se eles estivessem, de alguma forma, maculando aquela sacralização com outra, a deles. De alguma forma, aqueles escravos africanos, muçulmanos, estavam deixando ali suas marcas de beleza, de ocupação. Está aqui, ó, por mais que isso seja desses que nos oprimem, a gente vai deixar aqui nossas marcas permanentes. Façam, se vocês forem a Salvador qualquer dia, façam o esforço de visitar essa igreja e deem uma olhada nas colunas, nos detalhes de acabamento e vejam ali um monte de mensagens subliminares deixadas por aqueles escultores, por aqueles arquitetos, por aqueles construtores, que talvez estivessem absolutamente fora do planejado, mas que macularam o espaço sagrado com outro. Como se estivessem coabitando ali dois espaços sagrados. Uma marca de permanência. O que se quer dizer, então, com isso? O que é o espaço sagrado? Sem essas marcas, o que é o espaço sagrado dessas marcas? E o que é o espaço sagrado da coabitação dessas marcas? Isso é muito rico para a gente pensar. São 3 perspectivas, as 2 separadas e as 2 unidas. A gente, no século XXI, se perde nessa dimensão porque a gente não está mais no meio desses significados, desses símbolos. Mas a gente precisa olhar para trás e encontrar quem nós somos nesses espaços sagrados.
como se a gente pegasse a nossa espiritualidade e, de alguma maneira, validasse ela a partir do nosso povo mais ancestral. A gente, como brasileiro, a gente não pode abrir mão disso. A gente não é um elemento colocado nessa terra assim, né? E passamos a ocupar isso aqui. Não, a gente tem uma riqueza de tradição. Quem nós somos? De onde viemos? De quem nós viemos? E o que a espiritualidade atual tem a ver com essa espiritualidade de quem nos antecedeu? Em termos de conteúdo, em termos de intenção, em termos de direção. É algo fundamental para a gente pensar e que passa pela dinâmica do espaço sagrado, né? Refundação do mundo, eixo do qual se orienta a organização do mundo. São as perspectivas que Mircea Eliade nos provoca a pensar. Uma outra interessante é a do Heschel, que ela tem uma pegada, em termos conceituais, até bastante simples, mas ele explora com muita riqueza. Ele vai falar o seguinte, olha, não é a questão do espaço que é a mais importante, é a questão do tempo. O tempo que precisa ser sacralizado. A gente usa o tempo para ganhar espaço. E aí, quando a gente pega a dinâmica do judaísmo, com o seu sábado, com o Shabat, a gente vai ver, nossa, é como se eu fizesse uma espécie de templo no tempo. Um lugar que não precisa de lugar, mas é um lugar que precisa de tempo. E para a dinâmica dos judeus, isso é muito curioso, porque eles passaram um bom tempo sem lugar. E qual foi a refundação da história que eles fizeram? A nossa refundação da história não vai se dar a partir de lugar algum. Essa refundação vai se dar a partir do tempo. É o tempo para o qual se dirige todas as coisas. É o tempo de realização completa da existência. A gente se desgasta no tempo, a gente não contém o tempo nos cansa, o tempo nos adoece, mas há um dia no tempo, há um momento no tempo, onde a vida pode ser vivida na sua plenitude. Mais importante do que o lugar sagrado, parece que para Heschel o mais importante é o tempo sagrado. O tempo. Dentro da perspectiva cristã, a gente poderia pegar domingo, dos judeus o sábado, dos muçulmanos a sexta-feira, cada um com seu tempo, independente do lugar. E para quem não tem lugar, isso é fundamental. Como se o tempo tornasse o lugar itinerante. Não importa onde, não importa quando, não importa como. Não importa como. E aí, toda essa simbologia material, concreta, que a gente vê nos lugares sagrados, parece que ela é suspensa. Se existe essa riqueza simbólica, material, concreta, tangível, palpável do lugar sagrado, ela é colocada em xeque diante do tempo sagrado. Como é que vai ser esse tempo sagrado, já que não importa o lugar? E parece que hoje a gente tem reinventado essa dinâmica do tempo sagrado. É a ideia de efetivamente separar um dia para viver a vida. Não para entrar naquela dinâmica insana
de mais um dia de opressão, de trabalho, entre aspas, na casa do Senhor. Né? Porque para quem é de igreja há muito tempo, sabe que domingo é um dia que mais cansa do que descansa, né? O cara vai trabalhar, né? Para quem é bastante rato de igreja, vai de manhã, vai de noite, e participa da escola bíblica, e vai no coro, e canta as músicas, e tem reunião, e tem isso, tem aquilo e tal. Estou exausto. Foi assim que eu vivi a beleza da vida? Foi assim que eu reorganizei o meu caos indo para outro? Parece que, às vezes, esse lugar sagrado ele está absolutamente lá de fora do templo. Parece que, às vezes, ele está no parque, na beira da piscina, na conversa com os amigos, onde talvez a gente consiga reorganizar o caos a partir de um outro eixo. O eixo do tempo, não mais do lugar. A vida se destina a esse tempo especial. Para ele tudo vai, dele tudo vem. É ali, naquele momento, onde a gente vive, apesar da dureza do dia a dia, das traições das relações, do cansaço diário, do transporte ineficiente, muitas vezes do trabalho sem sentido, mas ali parece ser um momento especial onde acontece uma realização da existência. Um tempo especial, não mais um lugar. Não importa o lugar, importa como você gera esse tempo, onde quer que você esteja. É um pouco da perspectiva que o Heschel nos faz pensar. E aí, o texto do Heschel ele é bem claro, porque ele vai retomando isso a partir de muitos exemplos, né? E eu queria adiantar um pouquinho aqui para a gente, pelo menos, bater um papinho no final. Tem um conjunto de textos ali que eu coloco do Evangelho de Tomé, não um texto apócrifo, onde essa ideia de lugar vai sendo também o tempo todo suspensa. Um texto, um fragmento em especial, fala: olha, onde é que eu estou? Eu estou em qualquer lugar, porque tudo saiu de mim. Se você quebrar um toco de madeira, eu estou lá. Se você erguer uma pedra, eu estou lá. Ou seja, o lugar não importa mais. Para a gente chegar no texto 5, desculpa, que é o texto lá do Roger Bastide. Depois vocês investiguem um pouquinho mais sobre esse camarada. Eu botei alguns links, né, no nosso texto, e principalmente nos nomes desses autores, para vocês darem uma olhada lá na Wikipedia, na internet, coisas assim. Esse Roger Bastide é especialmente curioso. Vale a pena depois vocês investigarem um pouquinho mais da vida dele. Mas foi um cara super importante para a gente conhecer, ou pelo menos estruturar algum nível de compreensão sobre essa tradição religiosa que é tão importante no contexto brasileiro, que é esse candomblé, eu diria que do Brasil, né? Porque vai existir diferentes noções dele mundo afora. E aí a ideia é a seguinte: quando a gente olha essa tradição, a gente de cara é desafiado pela nossa total ignorância a respeito do assunto, né? Tudo que a gente é formado a entender, é levado a entender, é da rejeição total. Isso não me diz respeito, isso é completamente oposto a tudo que eu penso, a tudo que eu creio. Mas aí, quando a gente pensa nessa ideia do lugar sagrado, a gente vê um alinhamento tão rico. Como que as coisas parece que têm o mesmo significado, pelo menos vão se
alinhando quando a gente pensa dentro dessas perspectivas mais gerais, que não têm a finalidade de solapar uma com a outra, de substituir uma pela outra, mas simplesmente de tentar gerar essas relações, esses grafos, né, que é a nossa intenção aqui. Então, dentro da apresentação que o Roger Bastide faz do candomblé, e principalmente esse candomblé da Bahia, que é o que ele retrata ali no livro, ele vai dizer o seguinte: olha, o lugar das divindades ali do candomblé é a África. África, de onde que vieram os povos que alimentam esse candomblé aqui no Brasil. É lá que eles moram. É lá onde essa dinâmica divina acontece. Fazendo uma comparação grosseira, é como se a gente dissesse o seguinte, comparação grosseira, mas só para entrar dentro de algo que a gente consegue entender um pouco melhor. O Monte Olimpo fica na Grécia. Não tem como mudar isso. Os deuses moram no Monte Olimpo e vão continuar morando lá. A perspectiva dessas divindades que moram na África é de continuar morando lá. Elas não migram para cá com a vinda desses povos. Ou seja, a África é um lugar sagrado. É um lugar onde a vida se faz a partir dessas divindades ancestrais. Só que com a vinda desses homens e mulheres para essa terra na condição de escravizados, eles perderam contato com esse lugar sagrado. Vem cá, isso não é um pouco parecido com a experiência dos judeus no exílio da Babilônia? Uma terra arrasada, uma destruição do seu lugar sagrado, e essa distância, parece que as coisas estão começando a se alinhar. Além disso, na época que os escravos vieram aqui para o Brasil, vieram, né? Foram trazidos, vieram, como se comprassem uma passagem e viessem, né? Não, quando eles foram trazidos à força para cá pela sua condição de escravo, eles também estavam tomando paulada de outros grupos ali em suas terras. Então, eles estavam sofrendo danos de todos os lados. E a vinda para cá colocou eles nessa condição especial. A gente não tem mais contato com o nosso lugar sagrado. Como é que vai se dar a nossa dinâmica religiosa? Mais importante do que isso, é preciso morrer na África para se reencontrar com essas divindades, para se refundir a elas. É preciso morrer na África. Como que vamos dar um jeito nisso? Como que vamos refundar as nossas bases para que a gente não se perca existencialmente? Vamos fazer uma espécie de simulação. Uma simulação que vai ter uma dimensão real, importante. Vamos refundar a África nessa terra brasileira. Vamos trazer a África para cá. Vamos importar o território sagrado para esse território brasileiro. E o que vai ser essa África em solo brasileiro? Os terreiros.
cada terreiro é um pedaço da África, como se fosse uma espécie de embaixada, consulado, alguma coisa assim. Ali se vive a África. É possível morrer na África morrendo num terreiro. Ao morrer num terreiro, é possível se reencontrar com a divindade. Agora a gente está numa outra dimensão de lugar sagrado, que é uma transposição. Como se tivesse uma espécie de ponte por debaixo dos mares, um túnel, melhor, que ligasse uma terra a outra. E eu fosse, ao morrer num ambiente como esse, eu fosse conduzido a esse espaço sagrado onde estão os orixás, as divindades e tudo mais. A simbologia acaba tendo suas relações. O poste central, que alguns terreiros possuem, tem uma ideia de criação do mundo, de orientação às 4 direções, muito parecido com uma igreja bizantina, uma igreja, um templo de qualquer outra tradição. Mas são tentativas de estabelecer uma espécie de memória, daí a ideia de tempo, e ao mesmo tempo de lugar. Eu vou retornar à África, ou tornar a África presente a partir desses espaços. O lugar sagrado vai ter uma identificação étnica. Eu sou africano. Portanto, estou nessa pequena África. Lugar, tempo, povo, tudo entrelaçado agora. Como se a gente aprendesse com essa tradição do candomblé que não basta o espaço delimitado de terreno, não basta tempo, mas agora é necessário uma identificação existencial. Quem é você? O lugar, o tempo e a identidade. Espaço, tempo e ser. Isso é o que vai mobilizar essa dinâmica do espaço sagrado. Isso a gente não tem. O cristão tradicional, essa identidade ela é muito confusa. A identidade ela se dá pela mera declaração de fé. Eu acredito nisso e pronto. Se ser cristão não tem a ver com tradição, não tem a ver com ancestralidade, não tem a ver com origem, não tem a ver com essência, tem a ver com mera convicção. É jogar fora o passado. É um simples olhar para frente, quase que simplório. E que perde a riqueza que foi construída ao longo do tempo. São dimensões ricas que a gente não pode abrir mão. Fiz esse grande resumo desses textos que eu coloquei para vocês. Os textos foram um pouquinho extensos, né? Mas cada um com uma perspectiva. Não sei se vocês se sentem mobilizados a fazer algum comentário a partir deles, algo que tenha chamado a atenção ou algo que tenha sido clarificado nesse resumo, que vocês gostariam de compartilhar, repensar, dividir aqui com a gente, o que a gente está pensando. Jacqueline. Fala aí, Samir. Pois não. Eu sempre me vejo muito pensando nisso, assim, sobre o que é esse local, né? O nosso local sagrado, né? Eu sou de tradição batista, né? E venho de uma cidade pequena também. Meus avós, eles ajudaram a construir a igreja que meus pais se casaram, né? Então, tenho essa tradição de ver uma igreja como um local onde a minha família está lá, né?
mesmo eu não sendo membro dessa igreja. Eu sou membro e eu ser membro de uma igreja que eu não frequento. Sou membro pelo domicílio eleitoral da minha batista diferente. Mas assim como meu domicílio eleitoral também não transferi. Mas eu sempre fico pensando nisso, né? Porque eu vejo muito uma relação complexa, né, entre aquilo que a gente construiu, né, aquilo nós protestantes de maneira geral construiu como templo, né, e como isso se envolve no nosso conceito de liturgia e como ele inspira a nossa própria relação com aquilo, com o espiritual, né, com Deus, né? Essa igreja que a gente se reúne, que sempre tem um altar, sempre tem um púlpito, sempre tem um espaço onde o líder fala e as outras pessoas têm que ouvir, né? Que é uma representação daquilo que era a estrutura da Igreja Católica, onde você tem essa realização litúrgica que não é muito baseada na participação, né? Sempre o litúrgico sendo realizado e a missa é para a massa, né? Para as outras pessoas, sendo elas participam ou não, mas o altar está sempre com uma prática. E quando eu tento observar a igreja das origens, né? A igreja primitiva, eu não encontro essa relação, né? Porque os primeiros cristãos eles viviam, né, nesse ambiente onde onde você já existe a cidade, né, onde já é um ambiente urbano, então o espaço sagrado ele sempre é um espaço reivindicado por um grupo, né? E o espaço sagrado dos judeus, que era o templo, né, ele é um centro cultural, mas também econômico e político, né, o centro do Sinédrio, que os cristãos, em primeiro momento, eles vão ter acesso, mas logo depois não vão ter mais esse acesso. E aí sobra as sinagogas, onde os cristãos também vão tentar se relacionar, mas que também vai ser um espaço que não vai ser deles. E aí essa religiosidade desse local, né, fica num não local e se volta para o espaço comunitário mais simples, que é o espaço da casa, né, do domicílio, né, onde essas pessoas se encontram. Essa vivência comunitária, né, baseada, né, nas casas, né, que eu acho muito, muito interessante, assim, né, considerando, né, essa ideia do templo que está entre as pessoas, né, e não mais em um espaço sagrado, né? E quando os cristãos vão se desenvolvendo e eventualmente a igreja se coloca num lugar, né, de Estado, é quando ela pode reivindicar esses próprios locais, quando ela começa a acumular riqueza, a acumular seu espaço e aí a construir suas próprias igrejas, suas próprias catedrais, né, e aí criar a meu ver, nessa separação, né, da liturgia. A liturgia ela é só naquele espaço, ela não é mais na casa, ela não é mais onde as pessoas estão, ela é num espaço específico, num espaço geográfico, e no espaço que, assim como no primeiro texto, ele aponta para uma organização do mundo, ele aponta para uma história que precisa ser contada, né? E uma história que muitas das vezes representam uma hierarquia, né? Representam uma centralização, né, da espiritualidade, né? A igreja precisa ser essa intermediação, né? Você precisa sempre subir a um altar, a, a, a liturgia está sempre sendo passada para você e não você participando efetivamente dessa liturgia, né? Então, quando eu penso nessa ideia de sagrado, eu fico pensando se a gente não deveria, eu fico me pensando assim, se a gente não deveria voltar para esse não local, para esse não espaço, onde a gente encontra o local, né, para além dessa ideia do tempo, né, nas pessoas e na vontade, né, no sentimento dessa comunidade.
né? E aí onde as pessoas estão, onde 2 ou 3 estão, é ali onde Jesus está, né? É, e aí a ideia de uma acumulação, a ideia dessa construção, né, que precisa apontar que centraliza a cidade, que centraliza a economia, que centraliza o poder, né, ela deixa de fazer sentido, né? Que é muito um pouco a própria experiência é, das religiões afrodescendentes, porque eles também não tinham a oportunidade de construir um próprio espaço, né, de construir sua própria África aqui no Brasil. Então, é, a gente não tem essa necessidade de uma construção de uma mega igreja do Candomblé, de uma mega igreja da Umbanda, porque eles constroem um terreiro, né, onde as pessoas se reúnem, né, e a partir daí conseguem se conectar, né, com a ser, né, se conectar com essa ancestralidade sem a necessidade toda dessa construção, né? E quantas igrejas que a gente, acho que acredito que é muito difícil encontrar um evangélico que não tenha participado, visto em algum momento, né, essa perspectiva de vamos construir uma igreja. Ah, não, se você já está numa igreja, a gente vai construir uma nova, né? Seja no nosso local, ou seja em outro local. E acredito acho que a Igreja Católica já percebeu o quanto isso não funciona, né? Se a gente percebeu a gestão de patrimônio da Igreja Católica, é meio que assim, olha, a gente vai abandonar uns locais, porque ninguém mais vai lá, e a gente vende isso aí, e outros locais a gente vai tentar administrar, vai vender o estacionamento, o que for, e os outros que são pontos turísticos, a gente vai tentar ali sustentar da forma que for, porque não dá mais para sustentar cada paróquia, cada capela que tiver pela cidade. E aí a gente vai andando ali no centro do Rio de Janeiro, a gente tem uma igreja em cada esquina, praticamente, uma igreja católica em cada esquina, muitas bonitas, e umas que estão fechadas, umas que aí a igreja de São José, que é quase em frente à igreja do Carmo, que logo depois tem a igreja dos Homens Livres, se eu não me engano, e a igreja de Santa Luzia lá numa outra ponta, tudo no mesmo eixo, né? Mas cada uma que foi construída num momento diferente, num momento que aquela comunidade fazia sentido e que hoje mal consegue se sustentar, mal consegue ter uma própria experiência. E aqui nós protestantes ainda pensando, não, a gente vai construir as nossas catedrais, né, os nossos megatemplos, que a gente precisa reivindicar esse espaço na cidade, a gente precisa ter esse espaço, né? E por que a gente ainda está perseguindo isso? Por que a gente não está buscando uma espiritualidade onde o espaço onde a gente faz o espaço pela nossa presença, né? Para daí a gente construir essa comunidade, né? Essa estrutura, né? E representar Deus onde nós estamos, né? Então, eu sempre fico meio que pensando nisso, assim, porque, como eu disse, eventualmente a gente está sempre participando de algum tipo de campanha para construir alguma coisa, e eu fico pensando, por que a gente está construindo isso? E aí algumas igrejas, a ironia, né? Já que a gente é de Itacuruçá, né? E a gente está vendo não, vamos construir um templo novo. E não dá para construir um templo novo, porque não tem a licença para construir esse templo novo. E agora, o templo que era muito cheio, que não dava para caber, que precisava fazer 4 cultos, a gente não consegue nem encher um culto só. Tem que... porque agora as pessoas podem acompanhar pela internet, podem acompanhar de outras formas. E aí, será que ainda faz sentido construir esse templo novo? Será que algo que eu ouvi muito, né, em relação a quando se pensa em pequenos grupos, né, é pensar em que o pequeno grupo ele não é um projeto ele não é um projeto da igreja, né, é um projeto para a igreja, né, transformar a igreja a partir dos pequenos grupos. Será que a gente realmente não dá para fazer isso? Fazer uma estrutura onde o alto ponto litúrgico é a reunião
das pessoas nas casas, onde elas se encontram ali, né, por esse Deus, e não esse encontro forçado, onde ainda existe essa hierarquia, essa unilateralidade do púlpito para o auditório, onde as pessoas simplesmente assistem essa liturgia e não participam, né? E onde nem você tem muito para olhar, porque não tem vitral, porque não tem essa comunicação visual, né? Então, você simplesmente vai para participar de um culto e pode voltar, né, para sua casa normalmente, porque o culto é aquele grande momento, né? Mas a sua casa continua sendo a sua casa, continua sendo cada um no seu quadrado ali, e você não pensa nessa ideia de que onde você está, Deus também está, né? Então eu fico pensando muito nisso, assim. Para mim, eu fico mais com essa ideia realmente do tempo, né? E dessa coisa mais simples, né? Dessas religiões que não tem, que não tem ou que lhes foi negada, né, essa oportunidade de acumulação, né? Onde elas encontram o local de liturgia onde elas estão, porque o importante é que elas preservem, né, pela ação, né, e não pelo local, né? Pela ação e pelo tempo, né? E o local que, quando a gente está falando de urbanismo, é sempre algo de disputa, né? Um local que precisa ser comprado, ser reivindicado, né? E que precisa ter uma função social, se a gente está falando do Brasil, né? O local ele pode ser por que não pode ser um local aberto? Por que não pode ser um local que represente que todos podem chegar? Por que tem que ser sempre um local segregado, meio que protegido, mas que ao mesmo tempo não serve tanto de abrigo para as pessoas? Por que não pode ser um local onde a gente contempla a natureza, onde a gente onde todos possam chegar ao mesmo tempo, né? Efetivamente uma tenda, mas uma tenda que possa ser para todos, porque a gente não precisa ter mais um tabernáculo, algo para ser protegido. Então, eu penso nesse sentido, assim, né? E a provocação que eu fico é voltar, resgatar essa ideia dessa igreja primitiva, né? Desse não local. Não porque o local não tem importância, mas porque é onde a comunidade se encontra, né, que o sagrado existe, né? Beleza, Samir. São importantes pontos aí que você mencionou, que complementam o que a gente estava pensando aqui, né? Fazendo uma clara memória dessa perspectiva que também é bíblica, né? Das igrejas primitivas e tal, da questão do grupo em si, como lugar sagrado, sem sombra de dúvida. Agora, por uma mera questão administrativa, por conta do nosso horário, aí eu pergunto se alguém tem, né, mais um comentário a fazer, alguma coisa. Acho que a gente teria tempo mais um. Fala aí, Eu tenho Emílio. aqui uma observação Opa, Emílio, diga aí. em relação ao que o Samir estava falando. Uhum. O arcebispo de Olinda e Recife, nesse final de semana, resolveu tirar a missa de sétimo dia da Caritas, da sede da Caritas de Olinda e Recife, e colocar no local onde aconteceu os desabamentos, naquele local ilameado. Eles colocaram lá e o próprio arcebispo realizou a missa, não somente chamando atenção para o local, como chamando atenção para a necessidade das doações que deveriam ser feitas para aqueles que estão desabrigados. Quer dizer, é uma prova disso que nem sempre também a Igreja Católica vê só o lado, digamos assim, artificial, né, do procedimento, mas também o lado prático e, evidentemente, espiritual também, né? Obrigado. Show, Emílio. Eu estava pensando aqui, né? Assim, são as cenas que a gente tem aqui na cidade, né? Essa coisa do lugar e tal chama atenção. Por exemplo, a gente tem ali no centro da cidade
a Candelária, né, que é um marco, né, de lugar sagrado aqui na nossa urbanização, né, termo que o Samir utilizou, e na frente da Candelária, a gente tem aquele memorial da chacina da Candelária, dos meninos pintados no chão, de frente para a igreja. E aí a gente fica ali diante do seguinte problema: qual é o lugar sagrado? Qual é o lugar sagrado? Assim, e desculpa, Chagas, só para Não, rapidinho para pontuar, né? Tem a história da Igreja Batista do Pinheiro, né? Da pastora Ode, que se eu não me engano é em Maceió, Isso. Posso estar enganado, mas que é uma que está lutando para preservar o seu local por conta de um desastre ambiental, dessa destruição que aconteceu por conta da Braskem, né, que ocasionou de que toda uma região, né, de Maceió, né, de pessoas que estavam morando, que tinham suas casas, né, que começaram a desabar e se tornou aquele desastre. E aí a gente tem toda a situação legal envolvendo essa história, e eles são e o fato da igreja estar lá é um fato de protesto, da igreja permanecer lá, porque enquanto a igreja permanece lá, ela é um símbolo, né, não só, né, daquela comunidade, mas um símbolo daquilo que aconteceu. Enquanto, mesmo que aquele bairro que ficou esvaziado, né, eles se reúnem lá, mesmo que fique mais inseguro, etc., porque eles querem manter a ideia, né, de um símbolo de protesto em relação àquela destruição ambiental. Então, a gente também pode usar a construção nesse sentido, né? É só não perder, né, para meu ver, né, essa ideia do que é a comunidade. Perfeito, maravilha. Pessoal, então já estamos aqui adiantados, né, no nosso horário, mas dentro da faixa ali de tempo, né, já que a gente sempre espera ali uns 5 minutinhos para começar. E é isso, então, fechamos por aqui. Agradeço muito a participação de vocês, participação prévia, participação ao longo aqui do nosso encontro, as pessoas que estão reagindo às leituras, que estão se sentindo minimamente provocadas pelos textos a pensar, estão entrando na dinâmica da nossa intenção aqui com o Teógrafo, que é justamente fazer essas relações, pensar para um pouco uma dinâmica nova em relação ao que a gente está acostumado a fazer nos nossos microcosmos ali, doutrinais, confessionais e tudo mais. Pegar textos, outras provocações, fazer esses diálogos é a nossa intenção. Então, agradeço muito a vocês que estão contribuindo, participando dessa nossa jornada e espero vocês nas próximas. Nosso próximo encontro, deixa eu olhar aqui no nosso calendário, a gente está em junho, deve ser no dia 3 de julho, 3 ou 10. Aí eu vou ver se tem algum detalhe ali do calendário que vai facilitar uma data em detrimento da outra, mas eu diria que, em princípio, seria no dia 3 de julho. Tá? E aí fiquem atentos às comunicações. E, eventualmente, eu posso mandar alguma coisa complementar aí ao longo da semana para explorar mais esses temas, fruto até da conversa, dos comentários que vocês fizeram agora, ou que podem fazer depois também, para que eu compartilhe com o grupo todo. Beleza, então, pessoal? Bom domingo para vocês. Obrigado. E deu para chegar até o final. Isso que é o mais importante. Estou falando baixinho aqui, mas cheguei ao final. Isso aí. Melhoras, Jacqueline. Valeu. Para você e para a Cíntia. Obrigado. Valeu, Patrícia, Ricardo, Laura, Emílio. Grande abraço para vocês. Bom domingo e até a próxima. Obrigado. Para vocês também. Valeu. Beijo. Valeu, Cláudia. Beijão. Até mais. Bom domingo. Tá ok, Jacqueline. Um abraço aí para vocês. Valeu. Valeu, Ricardo. Grande abraço. E melhoras aí, cara. Eu já estava quase pegando a máscara aqui para poder me proteger aí, pois né, é. da Covid. Espero que...
Mas acho que a distância não permite chegar A até aqui, né? distância não ia chegar, pois é, mas está protegido pela distância. Tá E aí, bom, Aline, tudo bem? tá bom. Valeu. Valeu, até mais.